Nesta aula vamos falar sobre rendering e o pipeline gráfico. Este é o nosso pipeline de geração de imagens por computador, composto das etapas de modelagem, onde é definida a cena virtual, com definição da câmera, plano de imagem, objetos, luzes, texturas, etc. Seguido de animação, onde podemos, por exemplo, simular interações físicas e a movimentação de objetos. E por fim a etapa de rendering, que irá gerar os pixels da imagem final. Isso é feito através de algoritmos que simulam o transporte de luz e/ou algoritmos de rasterização. Vamos focar neste ponto na aula de hoje. Uma imagem digital é representada por um grid bidimensional de pixels. Um pixel não é um quadrado, e sim um coeficiente numérico que controla como devemos reconstruir um conjunto contínuo de cores a partir de um conjunto discreto. Para o nosso propósito, entretanto, podemos pensar que a cor de cada pixel controla a cor de cada pequeno quadrado luminoso em um monitor. O processo de formação de imagem no olho humano pode ser entendido através de um modelo simplificado, chamado de pinhole. Este modelo considera a pupila como sendo uma abertura infinitesimal e não considera a lente que existe dentro do olho. Em uma aula futura, vamos falar sobre um modelo mais preciso, que considera esta lente. Dada uma fonte de luz e um objeto em frente ao olho, podemos simular a visualização da cena através do uso de raios de luz. Este é um modelo geométrico idealizado que utilizaremos para modelar a propagação da luz. Ao interagir com o objeto, a energia dos raios de luz é potencialmente distribuída em várias direções através de reflexão. Também, propriedades físicas inerentes à superfície do objeto determinam a fração de absorção de certos comprimentos de onda, o que de maneira simplificada pode ser entendido como uma alteração na cor dos raios de luz refletidos. Um destes raios é refletido em direção à pupila e atinge o fundo do olho, onde fica a camada de tecido sensível à luz, chamada de retina. Este processo acontece simultaneamente e continuamente com inúmeros raios de luz, formando assim uma imagem na retina, que é a projeção da cena em frente ao olho. Um algoritmo de rendering visa simular este processo de formação de imagem. Para isso, nós posicionamos uma câmera virtual na posição da pupila e um plano de projeção em frente à câmera. Este plano irá simular a captura dos raios de luz que passariam pela pupila, formando a mesma imagem projetada agora no plano de projeção. Os dois algoritmos de rendering mais utilizados são chamados de rasterização e raycasting, ou traçado de raios em português. Em um alto nível, a rasterização funciona da seguinte maneira. Para cada objeto da cena, encontramos os pixels do plano de imagem que são cobertos pela projeção do objeto. Então preenchemos estes pixels com a cor do objeto. Vamos ver um exemplo. Dada uma cena virtual composta por alguns objetos, uma câmera e um plano de projeção, iniciamos a rasterização projetando o primeiro objeto, neste caso a torre, no plano de projeção. Em uma próxima aula veremos como definir esta operação matematicamente. Dada essa projeção, podemos então preencher cada pixel do plano da imagem com as respectivas cores da superfície do objeto. Este processo é então repetido para os outros objetos da cena, o carro, a esfera e a árvore. Claramente aqui temos um potencial problema. Pela organização dos objetos na estrutura de dados da cena virtual, a árvore foi desenhada após o carro. Entretanto, na imagem gerada, a árvore deve ser desenhada atrás do carro, pois está mais longe da câmera. Para garantir a visibilidade correta dos objetos na imagem final, em rasterização, normalmente utilizamos uma técnica chamada de Z-buffering, que será discutida mais adiante nesta aula. Vamos agora ver o processo de rendering para o algoritmo de raycasting, que utiliza traçado de raios. Em um alto nível, raycasting funciona da seguinte maneira. Para cada pixel do plano de imagem, vamos encontrar quais objetos possuem projeções que cobrem este pixel, e então preenchemos o pixel com a cor do objeto mais próximo. Note que tivemos uma alteração na ordem dos laços de repetição quando comparado com o algoritmo de rasterização.
Vamos ver um exemplo. Dada a mesma cena virtual que tínhamos antes, começamos traçando um raio a partir da câmera e através do pixel do plano de imagem. Vamos então realizar testes de intersecção entre este raio e os objetos da cena, a torre, a árvore, a esfera e o carro. Como este raio não intersecta nenhum dos objetos da cena, todos os testes terão resultado negativo e o pixel será preenchido, por exemplo, com uma cor fixa de fundo. Passamos então para o próximo pixel do plano de imagem. Traçamos um raio e realizamos testes de intersecção com todos os objetos da cena. Este processo é repetido para todos os pixels do plano de imagem. Para muitos destes pixels, os raios associados terão intersecção com os objetos da cena, como podemos ver aqui com a torre. Neste caso, preenchemos este único pixel com a cor da torre no ponto de intersecção, determinada por algum modelo de iluminação. Apesar da nossa ilustração mostrar todo o topo da torre desenhado, note que na prática desenhamos somente um pixel por vez. Para os raios que possuem intersecção com mais de um objeto ao mesmo tempo, como pode ser visto aqui para a árvore e a torre, o pixel normalmente será preenchido com a cor do objeto que está mais próximo da câmera, neste caso, a árvore. Ao realizar este processo para todos os pixels do plano de projeção, teremos gerado a imagem final por completo. Note que, para as mesmas condições de cena e modelos de iluminação, tanto rasterização quanto raycasting geram exatamente a mesma imagem. Do ponto de vista computacional, esses algoritmos possuem características distintas. Por exemplo, no uso de memória, ambos os algoritmos precisam armazenar a imagem sendo gerada. Entretanto, rasterização consegue trabalhar com somente um objeto em memória por vez, visto que, após ser desenhado, as informações geométricas de um objeto não são mais necessárias, e essas podem ser descartadas para liberar espaço para o próximo objeto que será desenhado. Já o algoritmo de raycasting precisa ter acesso constante à informação geométrica de todos os objetos, visto que para cada raio traçado, não sabemos qual objeto será intersectado pelo raio. Após encontradas todas as intersecções de um raio, com raycasting, preenchemos o pixel associado uma única vez, utilizando somente a informação do objeto que estava mais próximo à câmera. Com rasterização, entretanto, um mesmo pixel pode ser sobrescrito várias vezes. Este problema é conhecido como overdraw. Do ponto de vista de qualidade visual da imagem gerada, com rasterização temos dificuldade em simular efeitos de iluminação que envolvem mais de um objeto por vez. Por exemplo, na nossa cena anterior, seria difícil desenharmos a torre refletida na janela de vidro do carro, visto que quando estamos desenhando o carro, a informação geométrica da torre não necessariamente está acessível em memória. Com raycasting, este problema normalmente não existe, e portanto conseguimos gerar efeitos de iluminação mais realistas de forma mais simples, como vamos ver em aulas futuras. Por fim, rasterização permite rendering eficiente para cenas com muitos objetos, enquanto que, para raycasting, é imprescindível o uso de estruturas de dados de aceleração. Caso contrário, o custo computacional seria gigantesco para testarmos por intersecção de todos os raios traçados contra todos os objetos de uma cena. Estruturas de dados como Bounding Volume Hierarchies possibilitam uma diminuição desse custo através de uma árvore que agrupa objetos próximos espacialmente. Rasterização possui uma implementação relativamente simples em hardware paralelo. Isso vem sendo feito há décadas nas unidades de processamento gráficos ou GPUs. Atualmente, o algoritmo de rasterização é utilizado em aplicações de tempo real, como jogos e realidade virtual. Raycasting é muito utilizado quando se busca fotorrealismo, por exemplo na criação de filmes e comerciais. Apesar de possuir uma implementação mais difícil em hardware, a geração atual de GPUs possui unidades específicas para raycasting acelerado. Entretanto, seu uso em aplicações de tempo real ainda funciona de forma híbrida, junto com rasterização. Aqui vemos um exemplo de uma imagem gerada com traçado de raios, mais especificamente o algoritmo de Path Tracing, que vamos discutir em detalhes em aulas futuras.
O rendering dessa imagem demorou cerca de 12 minutos. Aqui temos um exemplo de rendering em tempo real através de rasterização na GPU. Como podemos ver no vídeo, a iluminação detalhada não é computada em tempo real com rasterização e precisa ser pré-computada para possibilitar o rendering em tempo real. Neste caso, essa iluminação é pré-computada com um algoritmo de traçado de raios e armazenada como um chamado light map. Esse é um dos exemplos de truques utilizados para possibilitar a simulação de efeitos mais avançados de rendering com rasterização. Em rendering por rasterização, os modelos geométricos são comumente representados através de malhas de triângulos. Como veremos em aulas futuras, isso é feito pois triângulos possuem várias vantagens. Em particular, são polígonos convexos de fácil rasterização, isso é, fácil conversão para pixels. Em rendering por raycasting, malhas de triângulos são também muito utilizadas. Entretanto, outras representações possuem vantagens. Por exemplo, com traçado de raios, podemos fazer o rendering de uma esfera perfeita diretamente através da equação de segundo grau, que nos permite computar a intersecção de um raio com a esfera. Falaremos sobre isso em detalhes em aulas futuras. A partir de agora, nesta e nas próximas aulas, iremos focar no algoritmo de rendering por rasterização. O pipeline gráfico descreve as operações básicas utilizadas para a geração de imagens. Uma aplicação provê entradas para o processo de rendering, que no final irá gerar uma imagem armazenada na região de memória conhecida como frame buffer. Por exemplo, queremos desenhar este quadrilátero com um gradiente de cores entre amarelo e vermelho. Para isso, precisamos representar essa geometria através de um conjunto de dois triângulos conectados. Esses são representados através de seus vértices, que possuem uma posição espacial, além de outros atributos como cor. Temos aqui que os dois vértices superiores possuem a cor amarela, enquanto que os dois vértices inferiores possuem a cor vermelha. Essa informação será usada pelo algoritmo de rasterização para interpolar as cores dos vértices e gerar o gradiente suave entre amarelo e vermelho dentro do quadrilátero. Note que os dados de entrada, esse gradiente não existe. Temos somente os vértices e seus atributos. A primeira grande etapa do pipeline gráfico envolve transformações geométricas. Vamos aplicar operações de modelagem, visualização e projeção para definir a posição final de cada vértice na imagem que será gerada. A segunda grande etapa do pipeline gráfico representa o processo de rasterização em si, que irá gerar os pixels finais. Para cada triângulo transformado na etapa anterior, vamos determinar quais pixels devem ser preenchidos na imagem, como vemos aqui para o primeiro triângulo e para o segundo. Estes pixels são então preenchidos com as cores determinadas por um modelo de iluminação que é fixado pela aplicação. Neste exemplo, esse modelo é bastante simples e simplesmente realiza a interpolação linear das cores dos vértices, gerando um gradiente entre amarelo e vermelho. Essa etapa é conhecida como shading. Estes pixels correspondem à representação final da nossa geometria transformada, como podemos ver aqui. Essas duas etapas envolvem transformações geométricas aplicadas em milhões de vértices e operações de shading aplicadas em milhões de pixels por segundo. Para que isso possa ser computado de maneira eficiente, as operações de rendering são implementadas nas unidades de processamento gráfico, ou GPUs. A aplicação que controla o rendering é implementada em software, e a comunicação entre esses dois componentes se dá através de comandos definidos nas APIs gráficas como OpenGL. Vamos agora discutir rapidamente cada etapa do pipeline gráfico, e estas serão estudadas detalhadamente nas próximas aulas. As transformações geométricas iniciam com as operações de modelagem e visualização. Cada objeto de uma cena virtual possui seus vértices armazenados em um sistema de coordenadas local, chamado de coordenadas do modelo ou objeto. Nesse sistema, normalmente o objeto está centrado no ponto da origem, ilustrado aqui em azul, e também alinhado com os eixos cartesianos, ilustrados aqui pelas setas vermelha e verde. Cada objeto distinto possui seu próprio sistema de coordenadas local.
Todos os objetos são então posicionados em um sistema de coordenadas global, chamado de coordenadas do mundo ou World Coordinates. Este posicionamento se dá através de transformações geométricas como translação, rotação e mudança de escala. As informações geométricas de um mesmo objeto podem servir como entrada para mais de uma matriz de transformação, gerando cópias ou instâncias distintas na cena, sem que seja necessário replicar a informação geométrica em memória. No sistema global, também definimos a posição e orientação de uma câmera virtual. A região do espaço, que será utilizada para gerar os pixels da imagem final, é delimitada pelos chamados planos de Near e Far da câmera, definindo o frustum de visualização, que depende também do ângulo de visão ou Field of View da câmera. Podemos então representar as coordenadas de todos os objetos do ponto de vista da câmera, no chamado sistema de coordenadas da câmera ou do olho. As transformações dos objetos de seus sistemas de coordenadas locais para o sistema de coordenadas global são feitos pelas chamadas matrizes de modelagem. Em sequência, a transformação para o sistema de coordenadas da câmera se dá pela matriz de visualização. Estas são as operações de modelagem e visualização que representam o primeiro passo do pipeline gráfico. Aqui temos uma ilustração do sistema de coordenadas da câmera em 3 dimensões, formado pela posição da câmera no ponto C e os eixos formados pelos vetores U, V e W. Note que U e V representam a orientação do plano de projeção em relação à cena virtual, onde será formada a imagem. Note também que estaremos utilizando o sistema de coordenadas da mão direita. A próxima etapa do pipeline gráfico, chamada de Vertex Shading, envolve a definição de atributos numéricos para cada vértice de cada objeto. O atributo mais comum é uma cor, que normalmente é computada a partir de um modelo de iluminação. Outros atributos comuns incluem vetores normais e coordenadas de textura, entre outros. Todos estes atributos são interpolados pelo algoritmo de rasterização, gerando atributos para cada pixel. Como veremos mais adiante, esses atributos são utilizados para definir a cor final do pixel na imagem gerada. A próxima etapa é a projeção dos vértices no plano de projeção. Cada vértice de cada objeto é levado em direção ao centro de projeção da câmera, definindo sua posição em cima do plano de projeção. Isso é feito para todos os vértices de todos os objetos. Note que, ao projetar todos os pontos de 3 dimensões para um plano de 2 dimensões, perdemos informação de profundidade em relação à câmera. Para que isso não ocorra, a operação de projeção é representada através de um novo sistema de coordenadas, conhecido como Normalized Device Coordinates, ou NDC. Nesse sistema, o frustum da câmera é deformado para que vire um quadrado. Essa deformação é aplicada em todo o espaço, fazendo com que todos os objetos da cena virtual sejam igualmente deformados. Nessas novas coordenadas, a operação de projeção perspectiva se torna uma simples projeção ortogonal. Note também que objetos que se encontravam mais próximos à câmera ficam maiores nesse novo espaço. Esse é o resultado esperado para imagens geradas com projeção perspectiva, pois objetos mais próximos da câmera ficam maiores na imagem. Em Normalized Device Coordinates, os pontos que definem a região de visualização da câmera, por definição, estão nas posições -1 e 1, em todas as dimensões. Logo, os vértices dos objetos em NDC, que estão dentro da região de visualização, possuem coordenadas normalizadas que estão dentro do intervalo de -1 a 1. O vértice destacado, por exemplo, possui coordenadas que são aproximadamente 0,9 na dimensão horizontal e 0,4 na dimensão vertical. Esse outro vértice possui coordenadas aproximadamente iguais a 0,1 e 0,3. Note que essas ilustrações são em 2 dimensões. Em 3 dimensões, onde nós iremos trabalhar,
o frustum da câmera está associado com uma pirâmide com seu topo truncado. A deformação correspondente às Normalized Device Coordinates irá transformar essa pirâmide em um cubo tridimensional, também com seus vértices nos pontos -1 e +1 em todas as dimensões. A próxima etapa após a projeção são as operações de clipping. Note que alguns objetos podem possuir partes que estão fora do volume de visualização da câmera. Esses objetos serão recortados através da definição de novos vértices, garantindo que estejam completamente dentro do volume de visualização. Objetos que se encontrarem completamente fora do volume serão descartados, pois não irão contribuir para a geração da imagem final. Por fim, a etapa de Screen Mapping irá mapear todos os objetos de Normalized Device Coordinates para coordenadas de tela, ou Screen Coordinates. Por exemplo, um certo ponto no topo da torre que possui coordenadas em NDC de aproximadamente 0,6 na dimensão horizontal, 0,6 na dimensão vertical e um certo valor de profundidade z, será mapeado para a posição em pixels de 634.8 e 402.6, tendo sua coordenada z preservada, pois esta será usada em um passo subsequente para a ordenação dos objetos em profundidade. Notem que essas coordenadas possuem valores fracionários, indicando que o ponto original no topo da torre estará posicionado entre 2 pixels na imagem final. Note também que ainda não foram gerados os pixels que formarão a imagem final. Isso será feito na próxima etapa de rasterização. Rasterização inicia com todos os vértices de todos os triângulos posicionados em coordenadas de tela. A primeira etapa é a geração de fragmentos, onde determinamos os pixels que precisarão ser preenchidos para representar cada triângulo. Note que nem todos os fragmentos virarão pixels na imagem final, visto que alguns podem ser descartados, por exemplo, por causa de oclusões. Também, em algumas situações, mais de um fragmento pode ser combinado para gerar um único pixel. Nessa etapa, os atributos numéricos dos vértices, que definimos anteriormente, são interpolados, gerando os atributos para cada fragmento. Isso é feito, por exemplo, para a cor, além de outros atributos, como vetores normais. A próxima etapa do pipeline gráfico, chamada de Fragment Shading, irá utilizar esses atributos para definir a cor final de cada fragmento. Essa etapa normalmente envolve o uso de modelos de iluminação e mapeamento de texturas, sobre os quais teremos aulas específicas. Por fim, a última etapa do pipeline gráfico resolve os problemas de visibilidade e oclusões. Para entender o problema, imagine dois triângulos T1 e T2, onde T2 está à frente de T1. Para obter o desenho correto, poderíamos primeiro desenhar T1, seguido de T2 desenhado por cima. Entretanto, uma ordem de desenho como essa nem sempre existe, por exemplo no caso onde temos um terceiro triângulo rotacionado em 3 dimensões, que está ao mesmo tempo atrás de T1 e à frente de T2, como vemos aqui. Note que nesse caso não existe uma ordem correta de desenho. Para solucionar esse problema, utilizaremos o método chamado de Z-Buffering para definir uma ordem de desenho a nível de fragmento. O Z-Buffer é uma região de memória onde vamos armazenar a informação de profundidade de cada pixel. Ao gerar os fragmentos do primeiro triângulo em cinza, seus valores de profundidade são utilizados para atualizar o Z-Buffer. Esse buffer, atualizado, é utilizado durante a rasterização do próximo triângulo, em amarelo. E somente os fragmentos que estão mais próximos da câmera, quando comparados com a informação já existente no Z-Buffer,
serão efetivamente escritos na imagem. Por exemplo, este fragmento com profundidade 7 está mais longe da câmera do que o fragmento já existente com profundidade 5, e, portanto, o fragmento cinza está na frente e deve aparecer na imagem final. Por outro lado, este fragmento com profundidade 2 está mais próximo da câmera do que o fragmento já existente com profundidade 5, e, portanto, o fragmento amarelo está na frente e deve aparecer na imagem final. Como podemos ver aqui, o fragmento mais próximo da câmera se torna um pixel na imagem final. Todos esses passos do pipeline gráfico são implementados em hardware e executados na GPU. As operações de modelagem e visualização até projeção, que trabalham com vértices, são programáveis através do que se chama de Vertex Shader Program. De maneira similar, o passo de Fragment Shading é programável através de um Fragment Shader Program. No caso da API OpenGL, esses shaders são implementados na linguagem GLSL, ou seja, OpenGL Shading Language. Para aplicações que utilizam a API OpenGL moderna, acima da versão 3.3, é obrigatória a definição de um Vertex Shader e um Fragment Shader pela aplicação. Aqui vemos um exemplo de um Vertex Shader escrito em GLSL. Esse recebe como entrada a posição de um vértice descrito no sistema de coordenadas local de um certo objeto. Recebe também a matriz de modelagem desse objeto, a matriz de visualização, que define a posição e orientação da câmera, e por fim a matriz de projeção, normalmente uma projeção perspectiva. O programa então computa a posição do vértice no sistema de coordenadas global, utilizando a matriz de modelagem. Em seguida, converte o mesmo para o sistema de coordenadas da câmera, através da matriz de visualização. E, por fim, para Normalized Device Coordinates, através da matriz de projeção. Como veremos em aulas futuras, essa posição final do vértice é representada através de coordenadas homogêneas. Todos os vértices de todos os triângulos transformados por esse programa são então enviados para o rasterizador, que realiza a geração de fragmentos, como vimos antes. Estes fragmentos são processados pelo Fragment Shader. Aqui temos um programa bastante simples, que recebe como entrada uma constante representando a cor do objeto e outra representando a cor da fonte de luz. Essas cores são então combinadas para gerar a cor final do fragmento. As informações de todos os fragmentos são então processadas através da etapa de visibilidade, que determina quais fragmentos são visíveis e se transformarão em pixels na imagem final.